Olá, pessoal, tudo bem? Carlos, presidente da Abrad, falando aqui. Hoje, com uma responsabilidade enorme, que é a substituição, não sei se é a altura, mas do nosso presidente de São Paulo, que é host e rosto desse podcast do Sampa Mais Digital, que é o Lucas. Então, o Lucas, por um motivo super nobre, ele não está presente aqui, papai recente. Acho que é a primeira experiência dele, então desejar muito boa sorte e espero que tenha dormido bastante antes, porque agora, mas é a melhor coisa do mundo, posso falar por experiência. Bom, sejam bem-vindos, eu quero também dar as boas-vindas para o nosso convidado e apresentar bem rapidinho para que ele possa se apresentar também. Jefferson Souza, que é fundador da E-Commerce Objetivo. Jefferson, eu tenho aqui uma mini bio, vou ler rápido, mas é muito legal que você possa, enfim, falar um pouquinho, se apresentar para a gente já entrar na pauta, tá? Muito importante, antes que eu esqueça e a Joyce me chame a atenção. Se você quer continuar acompanhando o nosso podcast, se inscreva, dê o seu like, aquela curtida padrão, tá? E também quero falar um pouquinho do oferecimento do podcast, do pessoal da Boom Café, Café para Criativos. A gente tem aqui um apoio do pessoal da Boom Café. Então, agora entrando na apresentação do nosso convidado especial, Jefferson Souza. O Jefferson é especialista em e-commerce, além de produtor de conteúdo e influencer. Se formou em engenharia mecânica, né, fez MBA em gestão de negócios e aí agora descobriu a vocação para trabalhar com e-commerce. Há 5 anos atrás fundou a E-Commerce Objetivo, então você fala um pouquinho para a gente também. Hoje tem mais de 1.000 alunos nos treinamentos, lidera uma equipe aí, robusta e em 2024 foi eleito o melhor profissional de e-commerce pela ABCom. ABCom do meu grande amigo Rodrigo Bandeira também. Bom, vamos lá, Jefferson, conta um pouquinho para a gente aí da sua jornada, para a gente já entrar na nossa pauta. Maravilha. Primeiro, muito boa tarde, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, como eu comentei, né? Sou grande fã do canal, da Brad também. Me chamo Jefferson Souza, sou especialista, mas principalmente um grande apaixonado por performance em e-commerce. Formado em engenharia mecânica, né? Sempre gostei dessa parte mais analítica, me encontrei de fato a vocação ali no e-commerce. Sou fundador e CEO da E-Commerce Objetivo, é uma aceleradora de e-commerce com foco em vendas e performance. A gente atende toda a parte de mídia paga, mídia orgânica, CRM, SEO, Growth, tudo que tange alta performance para e-commerce. Em 2024 foi eleito o melhor profissional de e-commerce pela Bicom e a E-Commerce Objetivo foi eleita uma das principais agências de performance digital. Sou palestrante em alguns eventos como Vozes do E-Commerce, Circuito ExpoCon. Sou professor no treinamento e-commerce na prática e sou patrocinador de alguns eventos como Fórum do E-Commerce Brasil, VTEX Day, pela E-Commerce Objetivo. Então, grande prazer estar aqui hoje e poder compartilhar um pouquinho do conteúdo e quem quer fazer acontecer. Legal, obrigado, Jefferson. Prazer nosso receber você aqui. Bom, entrando aqui no nosso tema, né, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre, de forma geral, dos segredos da performance no e-commerce. Então você precisa revelar esses segredos aí para a audiência, né? Para que os e-commerce possam ter boa performance. Bom, acho que você não vai ter como não concordar, né, que um dos principais aspectos, né, aspectos críticos de performance de qualquer e-commerce é a experiência do usuário, né? E a experiência do usuário passa por um bom design de interface, uma navegação fluida, sem atritos, menor quantidade de pontos de contato ou de cliques possível, né? E esses elementos, eles, além de atraírem visualmente, né, terem um aspecto visual ali importante para a experiência do usuário, ele também melhora muito a conversão, né, porque facilita, né, essa navegação, essa experiência. Então, primeiro, quer comentar sobre isso? Concorda que esse é um pilar importante? Perfeito. Tem até um aspecto que a gente costuma abordar com frequência, é que, se a gente parar para reparar, não existe checkout no Meta Ads, no Google Ads, no link da bio, na sacolinha no Instagram. Toda venda, 100% dela, vai ter que passar pelo site. Então, ele é o principal responsável em transformar os visitantes em, de fato, compradores. E é como você comentou, o máximo que a gente consegue fazer para diminuir essa fricção, facilitar ali o andamento da jornada,
maior vai ser o poder do site ali em converter esses visitantes em compradores e, consequentemente, mais receita, menor custo por aquisição de cliente. Então, a gente tem que concentrar os esforços dentro do site. A experiência de compra online ela é assim, 100% visual, né? No ambiente físico, a gente encosta no produto, a gente sente o cheiro da loja, a gente conversa com uma atendente, a gente experimenta, a gente tira dúvida. A jornada de compras online ela é 100% visual e solitária. Então, qualquer tipo de objeção que a gente tiver na jornada, a pessoa tende a abandonar o site ou abandonar o carrinho. Não é à toa que a taxa de conversão média do e-commerce no Brasil é 1%, que é uma taxa muito baixa. E tem alguns e-commerce que nem conseguem atingir isso. Então, se a gente conseguir ali trabalhar o site para que a gente consiga ali aumentar esse indicador, a gente vai ter mais performance. A taxa de conversão média, ela pode, se a gente for falar de média, né, ela pode ficar muito distorcida, né? Porque existem provavelmente e-commerces que são outliers, aí, expoentes, né? E outros que vão ter uma dificuldade enorme até de conseguir essa taxa de 1%. Isso depende, essa taxa de conversão, é claro, além dos aspectos que a gente discutiu aqui, que a gente já discutiu aqui, de design, etc., mas isso depende de quais outros fatores, por exemplo, que podem contribuir para o aumento dessa taxa de conversão. O tamanho do e-commerce, por exemplo, o tamanho da loja, lojas maiores tendem a ter uma taxa de conversão menor, proporcional ao volume, por exemplo, e uma loja menor ter uma taxa de conversão maior porque vende menos. Como que você enxerga isso? Tecnicamente, a gente consegue observar que a taxa de conversão de e-commerce ela movimenta em cima de 4 indicadores: produto, preço, site e público. Então, se a gente for fazer um panorama geral entre eles, quando a gente fala com relação ao produto, a gente fala que produto é rei. E-commerce nada mais é do que comércio eletrônico. Se tu tira a palavra eletrônica, é comércio. Comércio é varejo, comércio é produto. Então, muitas das vezes a gente tem uma boa estratégia de um produto isca, uma esteira de produtos, de você acertar no produto, você acertou boa parte da tua estratégia de marketing. No final das contas, a gente vai vender produto dentro do e-commerce. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, com relação ao preço. Ou a gente vai revender um produto que ele já está tabelado no mercado, a gente precisa ter uma competitividade, ou a gente vai vender um produto marca própria, que a gente vai ter que fazer com que o valor que está sendo cobrado no site enxergue como valor percebido realmente pelo cliente. Então, ele tem que acordar que aquilo que está sendo oferecido no site, para ele é justo. Então, quando a gente fala de preço, a gente fala de oferta, posicionamento de marca, de como que a gente consegue transpor esse produto para o mercado. O terceiro pilar, quando a gente fala de site, é toda a jornada. Então, você trabalhar ali uma home com os banners corretos, pelo menos 3 banners, réguas diferenciais embaixo, você ter uma organização da vitrine, categoria mais vendidos, categoria sales, novidade, um rodapé completo, depoimentos, ter um banner ali, caso a pessoa tenha dúvida para poder chamar no WhatsApp. A gente fala de categoria com banner na categoria. Muitas das vezes a gente vai mandar um tráfego direto para a categoria, a pessoa entra lá e aí ela se pergunta, tem cupom primeira compra? Aí ela tem que voltar para a home para poder buscar, ela tem que cadastrar no pop-up para poder receber no e-mail. Então, bota um banner na categoria que comunique lá os 10%, por exemplo, de primeira compra. Uhum. Reordena a vitrine, coloca selos, coloca os filtros, página de produto também é extremamente importante dentro do site. As pessoas podem comprar sem passar pela home, sem passar pela categoria, mas jamais vão poder comprar sem passar pela página de produto. Então, fotografias, descrições completas, frete na página do produto, depoimentos, avaliações. Então, esse é o benchmark que a gente chama de análise CRO com relação ao site. E, por fim, o público. Existem 2 tipos de públicos. O público que a gente paga pelo acesso, que vem através das mídias pagas, e o público que a gente não paga, que no caso vem através das mídias orgânicas. Quem vem da mídia orgânica, ela tem um poder de taxa de conversão maior. Geralmente é uma pessoa que está recomprando, ela já passou pela jornada social, ela já conhece a marca. Então, a qualidade desse público vem muito daquilo que a gente segmenta lá dentro do Meta Ads, no Google Ads, mas principalmente o mix desse outra parte do público. Quanto mais orgânico ele for, mais qualificado vai ser o meu público também. Então, digamos que esses 4 pilares aí são que mais movimentam a taxa de conversão. Legal. E isso é importante para qualquer porte de e-commerce, seja um e-commerce pequeno ou seja um e-commerce grande, né? E falando de aspectos de design, né, de interface, o que você considera que é indispensável assim, para... Eu sei que você já citou vários exemplos de gatilhos, de CTAs, e falou de banner de primeira compra na página de produto. O que é interessante é que enquanto você estava falando, eu estava pensando como isso é verticalizado, né? Como você precisa ter uma visão do ponto de vista da agência especialista em otimização
de conversão para e-commerce para você ter esse tipo de insight, né? Não significa só que você vai fazer um bom trabalho de design de interface, UX, UI, mas que você também vai usar algumas técnicas de, enfim, conversão, etc., para criar CTAs específicos para que você possa aumentar a taxa de conversão. Então, nesse aspecto, o que você considera, além do que você já falou, que sejam elementos importantes de design, de interface? Eu acredito que muito por e-commerce ter esse viés muito grande com relação ali a produto, eu acredito que uma boa experiência do cliente vem através do reposicionamento correto dos produtos. E aí a gente já entra até no conceito de entendimento dos canais em si. Então, a partir do momento que a gente tem um entendimento que a pessoa que vem do Meta Ads, ou que vem do link da bio, ou que vem do e-mail, ela compra determinado tipo de produto, a gente pode ajustar o site para que a gente consiga fazer com que essa pessoa, de fato, encontre aquilo que ela está procurando. Vou te dar um exemplo claro com relação a isso. Jornada social antecede a jornada de compra. Geralmente a pessoa passa pelo Instagram antes de vir para um site. Quando a pessoa vem do Instagram, geralmente ela cai na home. Então a gente consegue identificar qual é o produto que vende através do link da bio, se tiver tudo tagueado direitinho. Bom, se eu já sei que o produto que mais vende do link da bio é, por exemplo, a pulseira dourada Tiffany. Bom, já que eu sei que essa pessoa que vem do link da bio cai na home e compra esse produto, então esse produto tem que estar no banner, ele tem que estar na categoria mais vendidos, ele também tem que estar fixado no Instagram. Então você começa a trabalhar o layout do site voltado para o produto vendido mais pelos canais. Entendi. E você citou um ponto importante aí que me chamou a atenção, que tem sido um desafio agora para... Quer dizer, tem sido ainda mais um desafio para quem é gestor de... Para quem é, enfim, não só gestor de e-commerce, mas para as agências e para um desafio técnico para todo mundo, para todos os atores, que é o tagueamento do site, né? O tagueamento da propriedade web como um todo. As ferramentas de Analytics estão evoluindo muito, né? O GA4 agora, com uma mudança de paradigma em relação ao Google Analytics Universal, né? Comenta um pouco sobre a importância desse tagueamento, mas assim, no nível de detalhe, assim, é importante ter monitorar a conversão no botão, é importante monitorar o scroll, o heatmap, sabe? O que é importante fazer nesse mapa de tags, etc. Perfeito. Primeiro, sobre a importância do tagueamento. Tagueamento, ele vai trazer para a gente a origem de onde que veio aquela pessoa ou de onde que surgiu aquela venda em si. Então, se porventura a gente não tem tagueamento lá no link da bio do Instagram, ou se a gente não tem tagueamento correto no WhatsApp, se a gente não tem esse tipo de tagueamentos, eles vão entrar ali como uma venda, por exemplo, de uma pessoa que entrou diretamente pelo site e comprou. Tráfego direto, né? Exato, né? Só que, na verdade, se a gente quer realmente medir o poder de conversão de uma influencer, o poder de conversão de um WhatsApp, o poder de conversão de uma jornada social, ou de um TikTok, ou de uma sacolinha do Instagram, o ideal é que a gente faça toda essa parte ali de tagueamento completo. Principalmente quando a gente fala ali de Meta Ads também. Porque, né, o Meta Ads, qualquer venda que acontece dentro do site vai disparar o evento purchase, então janela de atribuição mais longa, 28 dias, então quando você entra no gerenciador tem um monte de venda atribuída lá. Se a gente consegue fazer aquele tagueamento lá no gerenciador, lá dentro do Analytics, no GA4, a gente consegue ter isso de uma visão um pouco mais clara. Cria-se uma dimensão, por exemplo, Facebook, e a gente consegue observar onde que aquela campanha entrou dentro do funil, qual que é a taxa de conversão dela last click, se vale a pena eu mantê-la ou não. Tudo isso é fruto de um tagueamento bem feito. Então a gente consegue dar destino e a gente consegue olhar o funil de uma maneira geral. Inclusive, aí falando um pouco de pontos de contato, uma parte de repente ali um pouco mais de alta performance, com tudo tagueado a gente consegue observar qual que é o canal que traz aquisição de público, qual que são os canais que retêm o meu público e quais são os canais que eu tenho mais conversões. A partir do momento que eu tenho isso claro, a gente começa a desenhar o funil de vendas voltado para isso. Então, se eu sei que o Meta Ads ele é o meu canal de aquisição e não o meu canal de conversão, porque as pessoas geralmente compram pelo link da bio, ou compram pelo SEO da marca, ou compram pelo e-mail marketing, então eu vou ajustar o meu funil de vendas para que a minha mídia paga ela potencialize a minha jornada. Então, eu vou trabalhar mais campanhas de aquisição de público. Se eu consigo perceber que o Meta Ads ele trabalha mais no fundo do funil, então eu vou trabalhar outro tipo de estrutura de anúncio. E é muito comum, às vezes você ter o mesmo nicho, às vezes até com produtos parecidos,
mas eles têm jornada de compra diferente. Um ticket médio é um pouco mais alto, uma marca é mais conhecida do que a outra, tem mais tempo de mercado. Então, toda a parte de tagueamento vai te dar um pouco dessa clareza. Entendi. Interessante você falar que existem canais e mídias que vão ser mais orientados à aquisição e outros para conversão. A gente poderia adicionar nesse mix outras mídias que não tráfego, né? Ou que não mídia de performance. E-mail, por exemplo, né? Outras mídias, outros meios de marketing direto, SMS, WhatsApp, recuperação de carrinho, remarketing. E aí entra um pouco nesse segundo ponto que eu queria trazer com você, que é hoje, falando ainda na esteira de quais mídias e quais canais geram aquisição ou conversão ou retenção, como que você enxerga o peso, né, e a importância de cada uma dessas mídias e a mensagem de cada uma delas na jornada como um todo? Repetindo, você citou aquisição, conversão, retenção, essas são alavancas de CRM, né, que a gente sabe, mas e-mails, canais como e-mail, como mídia de performance, como é que isso está engendrado aí? Perfeito. Quando a gente fala de diversos tipos de ponto de entrada dentro do site, nós estamos falando de canais. Então, cada ponto de entrada no site é um canal diferente. Cada canal possui a sua representatividade dentro da receita e cada canal possui os seus indicadores. Então, cada canal, quando a gente fala de canal, Meta Ads, Google Ads, link da bio, sacolinha, e-mail marketing, WhatsApp, influencer, qualquer tipo de outro canal, SEO, por exemplo, eles vão ter a sua própria taxa de conversão, eles vão ter seu próprio ticket médio, eles vão ter os teus principais produtos, eles vão ter a tua participação dentro da receita. Então, a partir do momento que a gente entende por onde as pessoas entram e qual que é a participação desses canais, a gente começa a desenhar planos de ações definidos por canais. Então, se o meu e-mail marketing ele tem uma participação na minha receita de 10%, então eu vou ter que fazer ações para que esse 10% ali, no mínimo, se mantenha. E quando a gente fala de escala para e-commerce, o que costuma acontecer com o e-mail marketing? Você aumenta o investimento da tua mídia paga, automaticamente ali, você trabalhando todas as partes de conversões, vai aumentando o faturamento da loja também, só que o e-mail marketing não acompanha, porque ele não cresce na mesma velocidade como se fosse de uma mídia paga, porque você fica congelado com relação ali às sessões. Então, tende a diminuir esse percentual em cima da receita. Ela vai aumentando, a receita do e-mail marketing não cresce tanto, então ela vai diminuindo, vai para 8%, 7%, 6%. Com essa clareza, a gente já começa a desenhar as ações, por exemplo, para você crescer faturamento no e-mail marketing. Então, vai ter que ter mais captura de lead, então vai ter que ter uma campanha capturando, vai ter que ter um pop-up, vou ter que aumentar a base, justamente para que esses 10% se mantenha. E aí a gente pode dar exemplos também para o SEO, para o link da bio. É bem esse ponto que você trouxe. A gente conseguir entender quais são os canais que existem no e-commerce, qual que é a participação deles e como que a gente faz para que a gente consiga aumentar a participação de cada um deles dentro da receita. Quando você falou que ele estaciona, que o e-mail estaciona, eu fiquei curioso. Ele estaciona por quê? Porque se a base ela não cresce na mesma velocidade, né? A menos que a gente faça uma estratégia, como você falou, de captura de leads e aumentar essa base. Ela não cresce na mesma velocidade. A taxa de conversão, não sei, talvez possa variar, né, das campanhas de e-mail, dependendo da oferta e da mensagem. Por que ela estaciona? O que é por que ela tende a cair, na verdade, como você falou? Perfeito. Eu vou dar um passo para trás para a gente reforçar o conceito da matemática do e-commerce. Receita nada mais é do que vendas vezes ticket médio. E vendas é a multiplicação de sessões vezes taxa de conversão. Então, eu tenho ali congelado dentro da minha matriz de matemática de vendas, sessões vezes taxa de conversão. Minha taxa de conversão no e-mail, ok, ela é excelente. Só que sessões, se eu não aumento a minha base, se eu não aumento o meu volume de disparos, essa minha quantidade de sessão ela vai ficando congelada. É diferente, por exemplo, na mídia paga, que a gente vai lá, está investindo, um exemplo, R$300, R$500 por dia, a gente vai lá, coloca 800. A minha sessão aumenta rápido. Agora, no e-mail marketing, isso é mais cadenciado. Você vai fazendo captura de e-mails de maneira progressiva e aí a gente vai tendo essa ampliação de base, consequentemente, ampliação de sessões. Só que como não acompanha a velocidade de uma escala de um e-commerce, acaba que esse percentual
ele vai reduzindo, mesmo que a receita aumente. Só que ela não aumenta proporcionalmente ao aumento que teve através das mídias pagas. Então é importante a gente ter esse conceito matemático para a gente observar que não necessariamente diminuir a participação do e-mail marketing na receita total do e-commerce é algo ruim. Significa que você está com um canal ali que você vai precisar plantar com mais força para que ele volte àquela composição lá. Mas ele continua saudável. Entendi. Para quem eventualmente não conhece todos os termos ou todos os conceitos, explica o conceito, a definição de sessão. Porque isso está muito ligado ao Analytics, né? A gente olhar ali no Analytics, existe uma definição de sessão, existe uma definição de usuário, né? O que é essa definição de sessão? Sessão você pode entender como os visitantes dentro do site, que a própria ferramenta conseguiu ali identificar quantos acessos tiveram. E taxas de conversão, já aproveitando para compor ali a composição de venda, nada mais é do que você transformar essas pessoas que entraram sessões em compradores. Então, se você teve uma venda a cada 100 pessoas que entram, 1% de taxa de conversão. Legal. A gente está falando de aquisição, de conversão, retenção, e eu vejo muito as marcas hoje, não só as marcas, mas até e-commerce menores, entendendo ou tentando, porque hoje o problema é o CAC, né? A gente tem um problema de custo de aquisição. A mídia programática ela tende a ficar mais cara porque tem mais pessoas entrando, disputando, mais anunciantes entrando, disputando pelo tempo e pela audiência de uma quantidade finita de usuários e de pessoas. Então, eu costumo dizer que na programática todo mundo é seu concorrente, você não tem só um concorrente, todo mundo, inclusive os memezinhos ali de gatinhos, estão disputando atenção. Bom, falando nesse sentido, o CAC, se a gente não ficar de olho no custo de aquisição, ele tende sempre a aumentar, porque o investimento em mídia vai ter que aumentar. Como é que a gente balanceia isso? Até onde eu sei, balanceia-se com melhorando a conversão. Né? Não só trazendo mais tráfego, porque vai custar sempre mais caro, mas melhorando a conversão ali no teu canal, né? No teu e-commerce, na tua landing page, etc. E aí surge o conceito de CRO, né? De CRO, de otimização de conversão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre CRO, ou CRO, né? Na sigla em inglês, e também como o SEO contribui para isso, para que a gente não dependa muito de tráfego pago ou mídia programática para gerar visitantes e aí sim conversão. Perfeito. Bom, quando a gente fala ali de CRO, que são algumas ações que a gente faz ali para aumentar a taxa de conversão do e-commerce, ele vem muito para que a gente consiga ali minimizar o esforço para venda. E quando a gente fala de minimizar o esforço para venda, a gente fala de redução de custo. Então, se eu tenho uma taxa de conversão de 1% e ela vai ali, por exemplo, para 1,3%, 1,4%, né? Você tem 30%, 40% de aumento, isso vai refletir diretamente ali na tua receita e na tua rentabilidade. Voltando para a matemática do e-commerce, receita, multiplicação de sessões, taxa de conversão e ticket médio. Tudo que você faz para você diminuir a sessão, aumentar a taxa ou aumentar o ticket, vai aumentar a tua receita e o teu ROAS também. Então, toda a parte de ajuste dentro do site, de jornada, ela vem com esse viés. Falando um pouco mais de SEO, né? E aí SEO, né? Tudo que a gente faz para que o algoritmo do Google ele consiga indexar algumas palavras-chave estratégicas e a gente consiga receber um tráfego orgânico através das demandas das próprias palavras-chave em si, ele entra como uma abertura de um novo canal para que a gente consiga aumentar esse mix de pessoas do que vem dentro do site sem depender da mídia paga em si. Então, como você bem disse, né, de uma maneira bem oportuna, a mídia paga ela vem ficando cada vez mais cara porque a gente tem muito mais empresas entrando do que pessoas para consumir em rede social. Então, né, é um leilão. Então, a gente vai ter que brigar por esse espaço. Então, acaba que essas alternativas orgânicas, elas tendem a equilibrar e minimizar esse custo de aquisição pelo cliente. Então, quando a gente vai fazendo um trabalho de aumentar a quantidade de palavras-chave ranqueadas, automaticamente eu apareço de maneira mais orgânica, eu recebo mais volume orgânico nesse canal e, como é um canal que tem boa taxa de conversão, eu também aumento a minha receita sem aumentar o meu custo. Produzir conteúdo, blog, conteúdo em canais proprietários e também em mídias sociais, né? Então, em geral. Você acha que é uma estratégia que vale a pena? Assim, não existe uma bala de prata, né? A gente sabe que não tem uma só estratégia, existe um mix. Mas produzir conteúdo, criar post em blog, isso ajuda consideravelmente a estratégia de SEO dos e-commerce, especificamente? Sim, ajuda muito a gente conseguir construir um blog porque a gente começa
a entrar dentro da jornada, não só no fundo de funil, mas naquela etapa de descoberta. Uhum. Então você vai criar uma matéria de um blog não falando de um produto, vai falando de uma solução que o produto traz. Então a pessoa ela nem está consciente que ela precisa do produto ainda, mas ela vai fazer um tipo de busca, vai cair no teu blog e olha lá, você tem a solução para ela também, e ela vai jogar para dentro do teu site. E existem outras maneiras que a gente pode fazer um estudo através da ferramenta SEMrush, que a gente começa a observar quais são as principais palavras-chave voltadas para aquele negócio. Então, a partir do momento que a gente entende que, um exemplo de uma loja feminina, existe uma determinada demanda para uma categoria de casaco, de uma calça pantalona ou de um vestido florido, então o negócio ele começa a entender que a gente conseguindo indexar esse tipo de palavras-chave com determinado tipo de dificuldade que exige em cada uma, vão fazer ela alcançar X resultado. Então, a gente começa a trabalhar toda a parte do site para a gente conseguir isso. E aí, entrando um pouco mais dentro das estratégias de SEO, a gente pode trabalhar os títulos, descrições, automaticamente isso já vai mudar ali a URL, a gente tem que estar um pouco ligado com relação à arquitetura disso, conteúdo de categoria, as heading tags, a gente trabalhar a arquitetura da página como um todo, categoria, subcategoria, aquilo que tem mais demanda, não tem, para que a gente consiga ali trabalhar HTTPS, domínios, erros, para que a gente consiga realmente aumentar a quantidade de tráfego orgânico desse canal. Interessante. A respeito você falou um pouco sobre ROAS, né, que a gente, para quem não conhece na audiência, é bom explicar, né, o retorno sobre o investimento em anúncio, e o ROI, o retorno sobre investimento, né, como um todo. Existe alguma outra métrica além dessas? Então, eu queria que você comentasse, assim, como é que você mede hoje, né, o cliente chega na agência, como é que você metrifica? Você olha só para o ROI, você olha para o ROAS, você olha para alguma outra métrica, o que é importante e explicar essas métricas também, esses indicadores para a audiência, para quem eventualmente não saiba, e a importância de acompanhar eles também, né? Legal. O ROAS, ele nada mais é do que a última linha de resultado que você vai ter com relação ao retorno. Se a gente simplesmente olha o ROAS, olha, eu preciso de um ROAS 10, eu preciso de um ROAS 8, a gente fica simplesmente olhando a linha de chegada. Só que uma maratona, uma corrida, ela não é feita da linha de chegada. Ela é feita de todo o trajeto para que você consiga chegar lá. Quais são esses trajetos? É a matemática do e-commerce. Então, a receita é sessões. Então, quais são as ações para que a gente consiga aumentar o volume de sessões do nosso site? A gente tem que estar se buscando com relação a isso, no menor custo possível. Quais são as ações que a gente precisa fazer para aumentar a taxa de conversão e quais são as ações que a gente precisa fazer para aumentar o ticket médio. Quando eu pego esses 3 indicadores, eu tenho receita. Quando eu pego receita dividido pelo meu investimento, eu tenho ROAS. Então, qualquer ação que eu for fazer com relação a sessões, taxa de conversão e ticket médio, reflete lá na frente no meu ROAS. Então, claro que a gente tem um alvo final com relação ao ROAS, mas eu não vou controlar ele. Quem eu vou controlar é sessões, taxa de conversão e ticket médio. Porque se eu consigo controlar esses indicadores, eu garanto o meu ROAS no final. É matemática, né? Legal. Eu gosto muito dessa abordagem de matemática, de ciência para o marketing que o digital trouxe, né? A gente já está vivendo o digital aí há 2 décadas, mas foi o que trouxe. A gente consegue metrificar, medir e fazer, basicamente, medir indicadores de tudo, né? Desde sessões até retorno sobre investimento de maneira fácil, né? Hoje não é complicado. O que acontece é que a maioria dos empresários e talvez até das agências negligenciam, né? Não vê importância nisso e vão focar em outra coisa, né? Métricas de vaidade aí, como a gente fala. Jefferson, entrando em outro tópico aqui, a gente queria falar um pouquinho sobre retenção e escala de clientes, né? Ou retenção de clientes e escala, nessa ordem. E aí a gente vai entrar um pouquinho falar de CRM, né? A gente falou aqui logo alguns minutinhos atrás sobre as alavancas de CRM. Vamos falar um pouquinho de e-mail, lista de e-mail. O e-commerce, quando ele está começando, né, então a gente pode falar tanto para o pequeno quanto para o grande aqui. Mas quando ele está começando, ele não tem uma base ainda enorme de e-mails. Então ele vai precisar fazer campanha, tráfego, etc. E aí depois que ele já tem maturidade, que ele já está estabelecido, que aí já é o caso do médio, grande ou dos e-commerce que são muito destaque, ele já tem uma base enorme e aí passam para outros desafios, né, de segmentação, etc. Qual a importância do e-mail, da lista, do relacionamento com os seus canais proprietários nesse contexto que eu te falei? Perfeito. Eu vou trazer uma visão, de repente, ali voltada mais
para o pequeno que quer começar o canal e depois a gente fala de algumas ações um pouco mais avançadas com relação ao e-mail. Bom, e-mail, ele é um canal extremamente relevante dentro da jornada, porque só deixa e-mail quem comprou, quem abandonou o carrinho, quem cadastrou numa newsletter, algum tipo de contato um pouco mais quente, mais próximo essa pessoa teve. Então, ele é um canal extremamente importante ali, seja ali para um relacionamento, seja ali para uma venda em si. Para que a gente consiga trabalhar esse tipo de canal, a gente precisa aumentar essa captura de leads. Existem diversas formas para a gente fazer isso, através da mídia paga, mas principalmente eu posso colocar um banner lá na minha home, jogando para algum tipo de cadastro, posso ter um pop-up no meu site, posso ter um botão no Linktree, eu posso fazer um arrasta para cima lá no meu Instagram, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp pedindo o pessoal para cadastrar numa lista. Então, é importante que a gente faça esse trabalho de captura. A partir do momento que eu já tenho esse trabalho de captura feito, que eu vou iniciar um trabalho de e-mail marketing, faz sentido que eu comece anunciando ali, disparando meus e-mails para toda a base. Então, não preciso segmentar agora, né? Vai começar a trabalhar e-mail marketing, envia para toda a base, pelo menos ali por volta de uns 2, 3 meses, aí sim você já vai ter ali um número dos engajados. A partir do momento que você tem esse número dos engajados, você já vai conseguir filtrar, você vai diminuir um pouquinho a base, mas você está ali constantemente fazendo captura, você vai renovando isso e você vai qualificando cada vez mais essa tua lista. Então, você vai tendo uma ferramenta poderosa para que você consiga trabalhar. Então, esse é um benchmark ali de início. Com relação à personalização, as próprias ferramentas conseguem fazer com que a gente consiga personalizar o nome da pessoa, a gente consiga, inclusive, segmentar, caso ela tenha deixado essa informação, pelo mês que ela nasceu, para que você consiga fazer uma ação com relação ao aniversário. Quando você já sabe o mês que ela nasceu, você pode já brincar com signo. Então, você começa a personalizar um pouco dessa jornada, desse contato, para que a pessoa tenha aquela sensação de, poxa, esse e-mail foi feito para mim. Poxa, tá com o meu nome aqui, cara, é um negócio especial para o meu aniversário, né? Então, isso tende ali a dar mais resultado. Isso voltando ali mais para quem está começando nessa jornada ali com relação ao CRM. Agora, voltando ali para os grandes, aí a gente já está falando de segmentações de réguas, né? Desenhar todo um fluxo através das réguas de boas-vindas, carrinho abandonado. A gente fala de aniversário, upsell de categoria, upsell de produto, IDs. Então, você começa ali a fazer com que a pessoa que recebeu o e-mail e não abriu, bom, por que ela não abriu? Então, eu vou mandar ele com outro título. Ah, ela abriu a partir desse e comprou esse produto. Bom, quem compra esse produto geralmente compra um outro. Então, eu começo a fazer um e-mail de upsell aqui daqui a X dias para oferecer um produto complementar para esse. Então, a gente começa a complexar um pouco mais ali a jornada. Você acha que por exemplo, esse exemplo que você deu do upsell e da gente criar uma régua multidimensional, né? Que não seja uma régua tão simples, que tenha condicionantes, se não abriu e já envia um outro com um título diferente, e se abriu, envia um outro diferente ainda, tem lá uma sequência. Você então recomenda que o pequeno, é aquela história do feijão com arroz, né? Que o pequeno comece fazendo disparos em massa para toda a base, não muito segmentados, porque ele ainda não tem essa, digamos assim, essa envergadura. Ou você acha que para melhorar o resultado do pequeno, para tirar ele talvez ali daquele oceano vermelho, ele precise sofisticar um pouco mais? Porque hoje a tecnologia está até relativamente acessível, né? Você consegue, e aí se você puder citar algumas também, você consegue ter o pequeno, com baixo investimento, uma capacidade de segmentação, de automação, de escala, que antes era só acessível para o grande, né? A gente começa a observar um efeito de democratização. Então, as próprias ferramentas de e-mail marketing elas já têm planos mais acessíveis e não só e-mail marketing, mas antigamente você fazer esses disparos pelo WhatsApp eram caríssimos. Tanto porque quando você utiliza a API oficial do WhatsApp, você tem um custo lá que você vai pagando por janela de mensagem, mas o próprio disparador, a ferramenta, sempre foi algo voltado para os grandes. A gente só observava fazendo isso, Centauro, Lojas Americanas, Magalu, a gente só observava os grandes, os bigs e-commerce trabalhando nesse nível de segmentação pelo WhatsApp. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ali, o pequeno, o médio, já tem algumas ferramentas mais democráticas no mercado, ele já consegue fazer com que uma pessoa que comprou, ela receba um e-mail, mas ela também receba um WhatsApp, confirmando o endereço dela, depois esse próprio WhatsApp ali enviando ali um gift back para que essa pessoa tenha um desconto, né, um cashback para ela utilizar a partir de X dias, com o mínimo de uso necessário. Então, ela já começa a colocar o pé com relação ali a CRM. Porque, no final das contas, CRM ele é muito mais do que e-mail marketing.
CRM é tudo que a gente faz de forma intencional a gerar o relacionamento com o nosso cliente. Então, isso vai passar por Unbox Experience, isso vai passar por esteira de produtos, vai passar pelo e-mail, vai passar pelo WhatsApp. Não necessariamente a gente precisa contratar ferramentas para isso, a gente pode fazer manual. Então, quantas vezes a gente comprou dentro de um e-commerce e a gente recebeu o nosso produto e nunca mais teve comunicação com essa marca? Quanto que custa para a gente extrair da ferramenta, de uma plataforma, a listagem dos últimos compradores dos últimos 6 meses? 0. Está disponível. Então, é só fazer esse download, manual. Olá, fulano, você recebeu o seu produto, deu tudo certo? Eu vi que você comprou um dia dos namorados, a pessoa que recebeu, ela gostou do presente? Manda uma fotinha pra gente, marca o nosso Instagram. Inclusive, toma aqui um cupom segunda compra para que você utilize. Se você não for utilizar, indique para alguém. Quanto que custa fazer isso? Nada. Então, isso traz humanização, isso traz conexão. Então, existem formas democráticas de a gente trabalhar a CRM. É importante ter processo, né? É importante, você citou aí vários exemplos que, como você está fazendo isso direto e até para os clientes, eu acho que fica corriqueiro. Mas para o dono do e-commerce, às vezes ter esse insight, está muito preocupado ali com a operação no dia a dia, falta essa criatividade, né? Por isso é importante contar com o apoio de uma agência, por exemplo. E você citou bem, a gente estava falando no podcast anterior até sobre por exemplo, eu enxergo o CRM como um conceito. Eu não acho que o CRM ele é uma ferramenta. Assim, as pessoas confundem. Quando a gente fala CRM, o cara pensa em Salesforce. É antes disso, né? É conceito. O Manuel da padaria, o seu Joaquim da venda da esquina, no caderninho dele, lá na pendura, ele já fazia CRM. Então, nessa pegada, o que você acha que os programas de fidelidade, porque antigamente não era muito comum, né? E aí você citou grandes marcas, as grandes marcas já tinham alguns, faziam de várias formas, com cartão, com bandeira deles, etc. Mas hoje você tem inclusive empresas que já que você consegue ter um programa de fidelidade as a service, né? CRM bônus, etc. Você tem ali essas opções. Hoje, então, de novo, está muito democrático e acessível. Né? O que isso gera de impacto, assim, na sua opinião? A fidelidade, está ligado ao custo de aquisição, está ligado a uma rentabilidade? É fundamental o lojista fazer isso hoje? Se a gente fosse falar para o lojista aqui, né, e não para a agência. Perfeito. Antes eu vou até roubar um pouco dessa tal frase que você comentou com relação a CRM conceito. A gente fala muito isso também, que CRM é comportamento. CRM é cultura. CRM é você realmente se relacionar de maneira intencional. A gente utiliza as ferramentas para poder facilitar isso. Mas CRM nada mais é do que o João da padaria que anotava o nome do cliente lá e falava, pô, mas tem uma semana que o João não veio para cá, deixa eu ligar para ele, deixa eu ver o que aconteceu com ele. Cobrar, né? Porque não veio pagar, né? Cobrar, no fiado, né? Então, é muito mais com relação ali à cultura em si. Mas, falando propriamente da importância de se trabalhar, a gente veio falando ao longo do podcast com relação ali ao custo, ao aumento do custo da mídia paga, consequentemente refletindo no aumento da aquisição de clientes. Se eu tenho um custo de aquisição cada vez mais alto, faz sentido que essa pessoa ela compre mais de uma vez dentro da minha loja. E aí, algumas ações que a gente vai fazer para que a gente consiga, de fato, tangibilizar isso. Fazendo uma conta, né? Vamos supor que a gente gaste R$100 com custo por clique de R$1 para que a gente leve 100 pessoas para dentro do site com porcentagem de conversão a fazer uma venda. Às vezes uma venda de 150, 160. Essa conta não fecha se esse cliente simplesmente comprar uma vez. Então, esse cliente ele tem que comprar 2, ele tem que comprar 3. Se possível, esse cliente tem que, inclusive, indicar outros clientes para dentro da marca. Então, se a gente não trabalha o LTV, consequentemente, essa margem vai ficando mais apertada. Inclusive, né, tem um bordão que a gente costuma falar que mídia paga traz venda, CRM traz lucro. Então, a gente precisa fazer o que a gente chama de funil ampulheta. Né? E evidenciando o que é o funil ampulheta. Existe o funil de vendas tradicional, que a gente está habituado a olhar dentro do livro de marketing, que você vai adquirir um público, depois você vai gerar uma oportunidade, você vai nutrir, depois você vai vender, e simplesmente o ciclo da venda acaba aí. O funil ampulheta é justamente você criar um novo funil de vendas depois da venda. Então, você vai entrar na fase de retenção, lealdade e fidelização. Então, se a gente enxerga o fluxo de vendas iniciando depois de uma venda iniciada, isso já traz para a gente um gatilho que, olha, eu tenho que realmente ali agora trabalhar para que essa pessoa compre 1, compre 2, compre 3, indique uma outra pessoa para dentro da loja. Legal.
E você citou um conceito que eu ia falar na sequência, que é o Lifetime Value, né? O LTV. Como é que você, hoje, você já falou um pouco, mas como é que você atribui isso? Como é que você, conta um pouco para a audiência aqui, tanto para as agências quanto para o lojista também, como é que você calcula isso, né? Como é que o lojista, o dono do e-commerce, ele tem essa noção de, legal, quanto que esse cliente vale ao longo do tempo? Né? Como que é essa definição dessa métrica? Perfeito. Matematicamente, o LTV ele é uma combinação de 3 indicadores. Então, a gente vai multiplicar ali o ticket médio da loja, vezes a frequência de compras, vezes o tempo de relacionamento. Ticket médio, ele é o mais comum, é fácil a gente identificar pelo Analytics, pela própria plataforma lá atrás para a gente também. Frequência de compras, a gente vai ter que calcular isso. Então, a gente vai ter que fazer, e tem algumas ferramentas que traz isso de maneira automática, mas eu posso estar extraindo lá uma planilha lá na nossa plataforma, observando quais foram os CPFs únicos nos últimos 12 meses, para a gente observar dentro desse CPF único quantas vendas tiveram ali recorrência, eu vou chegar no número de frequência. E o tempo médio, geralmente ele é medido em ano, né? E aí, no caso, 12 meses vezes 1. Então, a gente vai multiplicar ticket médio vezes frequência vezes 1. Isso vai dar ali o LTV. E aí, a gente começa a entender até onde eu pago, até onde vale a pena eu custear uma aquisição de um cliente. Bom, se porventura ali eu tenho um custo de aquisição de R$50 num cliente lá de São Paulo, e o cliente de São Paulo me traz um LTV de 200, bom, eu acho que de repente não sei se vale tanto a pena assim. Agora, o cliente que vem lá do Rio de Janeiro me traz um custo de aquisição de R$50 e um LTV, por exemplo, de R$500, opa, essa proporção está melhor para mim. Então, eu vou pagar um pouquinho mais caro no Rio de Janeiro, porque eu sei que quem vem de lá, através das ações de CRM que eu utilizo, eles continuem também dentro da minha marca. Então, você começa a entrar num nível de gestão dentro de e-commerce um pouco mais aprofundada, mas é esse nível que a gente precisa caminhar. Sim. Porque senão a gente fica mês após mês buscando uma receita, tentando manter ali um certo ROAS, e aí ao longo do tempo esse ROAS vai sendo espremido, porque eu vou ter menos sessões, porque às vezes eu vou manter o investimento, está ficando mais caro, então isso vai cascateando até chegar ali no meu ROAS mais apertado, e aí entra naquele ciclo de, olha, eu tô tendo menos rentabilidade, então no próximo mês eu invisto menos. Uhum. E aí entra naquela fase ali de você estar sempre ali em declínio. Então a gente tem que identificar isso e observar, bom, qual que é o meu custo de aquisição, qual que é o LTV saudável para o meu negócio, quais são as ações que eu preciso buscar para que eu alcance isso e, consequentemente, ali ter mais sucesso. E isso, o CAC, ele vai acabar diminuindo também ao longo do tempo, porque você, no varejo, né, no e-commerce, você precisa comprar cliente novo o tempo todo, né? Essa busca infinita do tráfego e de investir em mídia. Mas quando você consegue fazer uma boa estratégia de CRM, de fidelização, e aí a gente vai entrar um pouquinho aqui em conceitos de upsell e cross-sell, você vai diminuir esse CAC também ao longo do tempo, né? Porque aquilo que você pagou para adquirir aquele cliente já se diluiu, já breakivou e já está dando só lucro, porque esse cara é fiel à marca e vira aquele funil ampulheta, né? Então, falando um pouco de upsell e cross-sell, fala um pouquinho de assim, técnicas que sejam eficazes, né? A gente falou de CRM, falou das alavancas e tal, mas para a gente ter, de novo, diminuir ainda mais, diluir esse CAC e aumentar o LTV. Pode ser dicas, pode ser como você aborda upsell, cross-sell, como é que você faz isso hoje para os clientes? Existem duas práticas que a gente gosta bastante. A primeira delas é com relação ao gift back. O gift back nada mais é do que um cashback, só que a gente bota o gift para trazer aquela ideia de presente em si. Então, o gift back, toda vez que um cliente comprar dentro da loja, a gente vai lá e devolve para ele um percentual disso. Seja 10%, 12%, 15%, condicionado a um mínimo de uso com uma certa escassez. Então, a gente começa a fazer com que essa pessoa ela tenha, no caso, um crédito para ela poder utilizar. Onde que entra o upsell nisso? Eu começo a identificar o que ela comprou e eu ofereço um produto complementar dentro desse período que ela tem um crédito. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está tratando de um e-commerce semi-joias femininas. Uma pessoa foi lá e comprou um brinco Aircuff. Então, esse brinco Aircuff foi lá, foi gerado uma venda, um gift back para ela. Quem que é a melhor pessoa para receber uma oferta de pulseira? É claro que essa pessoa está dentro lá da internet, do Meta, do Google, eu posso alcançar essa pessoa. Mas essa pessoa está na minha base, é quem comprou meu brinco. Então eu vou, encaixo quem comprou o brinco
dentro do intervalo que o gift back dela está ainda vigente, e eu faço uma oferta inteligente para ela com relação ali a uma pulseira. Então, eu ofereço o produto certo para a pessoa certa, na hora certa, com uma escassez. Então, isso funciona ali com relação ao upsell. E uma segunda estratégia que a gente utiliza bastante, que a gente aconselha os lojistas a fazerem, é o comercial ativo. É você realmente ali identificar o que a pessoa comprou e o quanto antes você oferecer um produto complementar para ela. Um exemplo clássico para isso, a gente atende um e-commerce que vende óculos de grau. E agora é até acessório, né? Antigamente a gente trocava óculos a cada 3 anos, 4 anos, hoje em dia tem 3, 4 óculos, as pessoas combinam com looks, etc. E geralmente as pessoas vão lá e compram uma armação. E aí o que esse lojista fez? Ele foi lá, contratou um comercial ativo para que todo mundo que comprasse a armação, essa pessoa oferecesse a lente. Que é um produto com uma jornada de compras um pouco maior, tem que enviar receita, você fica um pouco mais receoso. Então, o atendente está ali falando, olha, você comprou a armação, aproveita e leva a sua receita também, me manda aí, compre também a lente, me manda a receita. E ela faz um orçamento e já fecha essa venda através do comercial ativo. Porque você citou um ponto importante, né, que me fez refletir. Quando você tem um produto de compra única, ou um produto que ele é um bem muito durável, né, você precisa, para aumentar o LTV, fazer upsell e cross-sell. Porque você não vai vender de novo o produto para aquele cara, sei lá, no intervalo de 1 ano, no mínimo, né, para não dizer mais. Como é que vocês pensam isso, assim? Como é que você resolve esse problema? Porque você tem que continuar tendo frequência na compra, tem que continuar trazendo novos leads, trazendo novos clientes para comprarem a primeira vez e esperar mais 1 ano para, eventualmente, 2 anos ele comprar de novo. Faz sentido falar de cross-sell, de upsell em produtos desse tipo? Perfeito, e eu vou te trazer um exemplo que toda vez que eu estou fazendo barba, eu lembro de esteira de produto. E eu até falo com a minha esposa com relação a isso também. A gente utiliza lá, por exemplo, creme de barbear Gillette. Tudo bem, eu não sou um exímio, né, barbudo, né, aquela barba meio minguada, né, meio sofridinha ali. E toda vez que eu vou me barbear, eu penso, por exemplo, no creme de barbear. Esse creme de barbear que eu tenho, ele tem 3 anos já. Dura muito. Dura muito. Creme de barbear é um negócio que vai ficar anos ali. Se você aprende o gatilho dele, porque às vezes você aperta, sai muito, né? E na segunda, terceira vez você já sabe que você só precisa dar um toquinho para sair só um pouquinho. Exato, vai cadenciando. Ou se você não tem um filho ou uma filha que quer brincar com aquilo para fazer slime, né? Aí já era. E aí, imagina se a Gillette só vendesse creme de barbear. Ela tem uma dificuldade enorme. Só que a Gillette, ela vende também o Presto Barba, ela vende a Gillette em si, ela vende a loção pós-barba, ela vende desodorante, ela vende o creme de cabelo. E eu compro tudo isso, por exemplo, da Gillette durante o ano. Então, em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Então, trazendo para o conceito do e-commerce em si, isso é esteira de produtos. Mesmo que eu tenha um bem durável, que realmente ali uma pessoa vai comprar e vai ficar com esse produto há bastante tempo, eu tenho que ter produtos complementares para que eu possa oferecer para ele. Vou trazer um exemplo clássico com relação a isso, que é e-commerce de aliança de ouro. Geralmente você tem uma jornada de compras muito longa e você tem uma baixa recompra. Você vai comprar poucas vezes aliança na sua vida. É o que se espera, né? É o que se espera. Se bem que eu tenho 5 anos de casada, minha esposa já está falando ali para trocar a aliança, né? Eu vou esperar, vamos alongar essa jornada. Pode ser esse o caso. Vamos alongar essa jornada. Mas se eu simplesmente ali só vendo aliança nesse e-commerce, eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Então eu tenho que introduzir ali um colar, eu tenho que introduzir uma pulseira, eu tenho que introduzir outras maneiras com que essa mesma persona ela compre na minha loja outros tipos de produtos. Legal. Faz todo sentido. Vou dar uma guinada aqui para a gente falar um pouquinho de tecnologia e plataformas, tá? Hoje no mercado existem, cara, um monte de opções de plataformas, de tecnologias, desde plataformas de e-commerce mesmo, de lojas, fornecedor, vendors de tecnologia, e aí a gente tem lá loja integrada, VTEX, UAP, Nuvem Shop, etc. E de e-mail marketing também um monte de tecnologia para tudo. Você hoje classifica essas e recomenda determinada plataforma para o nível do e-commerce daquele lojista? Olha, para você que é iniciante, tal plataforma é melhor, porque você vai pagar por, sei lá, mensalidade e não por venda, não percentual da venda, etc.
Perfeito. Para cada tipo de negócio, cada momento de negócio, a gente vai introduzindo ferramentas específicas para isso. Então, tem as famosas plataformas de prateleiras, que a gente chama, que elas são os mais indicados para quem está começando. Então, está começando no e-commerce agora. Vai utilizar o e-commerce, ele é gratuito, beleza, mas você vai precisar de um desenvolvedor. Então, você vai pagar qualquer tipo de bug, qualquer tipo de atualização de plugin, qualquer tipo de mudança de banner, você vai ter dificuldade. Então, a gente sempre recomenda essas plataformas mais de prateleiras, que é fácil da pessoa ali estar adequando, né, fazendo os ajustes de banner, adicionando um tipo de categoria, colocando um link oculto para que ela comece. E a partir do momento que ela vai progredindo no investimento, caso os outros planos dessa plataforma não seja mais o adequado para ela, a gente recomenda mudanças. Então a gente vai observar ali uma ferramenta, uma plataforma mais robusta, que aguente mais um volume de tráfego, que tenha outras funcionalidades, que eu consiga personalizar o checkout, que eu consiga personalizar a página de carrinho, para que eu consiga ali fazer com que essa empresa vá por um outro nível de estágio. Ferramenta de e-mail marketing é a mesma coisa. Então tem algumas ferramentas de prateleira, tem um custo-benefício, só que a partir do momento que você vai complexando as estratégias de e-mail marketing, de CRM, já é passível de você mudar, né, e ir para uma outra plataforma. Mas o importante, até para deixar de recado para o pessoal de casa, comece com o simples, que é o famoso básico bem feito, feijão com arroz. Busca ali uma ferramenta de prateleira, busca ali você conseguir introduzir suas estratégias de CRM, mas não deixe de fazer por falta de ferramenta. E a partir do momento que isso não esteja mais adequado para você, você busca outras soluções no mercado. O foco tem que ser no produto. Foco no produto. E-commerce é produto. E a gente tem desafios além do produto, né? O produto tem que ser, claro, ser um bom produto, porque a gente precisa da fidelidade, da recomendação, né, do advocacy, mas a gente tem no Brasil desafios também de logística, por exemplo, e atendimento, né? Então, o foco é no produto, mas também no atendimento, na prestação de serviço, né? Porque existe o pós-venda também, né? Perfeito. Quando você fala de logística, a gente sabe que boa parte, né, do mundo, e existem pesquisas que comprovam isso, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Então, ela comprou, ela quer receber de imediato. Ela quer ter ali o custo-benefício do e-commerce, mas às vezes ela quer ter a logística de uma loja física, ela já quer receber já no dia seguinte. Ou então, retirar na loja também. Ou retirar na loja. Então, a gente precisa estar ali muito atento ao preço com relação ao frete e o prazo. E o atendimento, tanto o atendimento durante a venda em si, quanto o pós-venda. Então, durante a venda, realmente ali uma pessoa atenciosa, manda foto, manda vídeo, calcula o CEP, quebra objeções, atendimento humanizado, rápido, e o pós-venda também. Existe, inclusive, uma regra de 3 mensagens de pós-vendas que funciona, que dá para fazer de maneira gratuita e que a gente recomenda, que é o seguinte: pessoa comprou, 7 dias depois você vai mandar uma mensagem para ela, perguntando como que chegou, se porventura ele deu tudo certo com o pedido dela. 14 dias, ou seja, 7 dias depois dessa mensagem, você vai falar para ela que você tem um cupom de segunda compra, você vai pedir uma avaliação, uma recomendação, e aí no 30º dia, você avisa ela que o cupom está expirando, ou porventura que o cupom falta mais 10 dias para expirar, e se mantenha próximo a ela. E aí no último dia do cupom, você pode falar que expira hoje para trazer ali uma certa escassez. Uhum. Então são algumas sequências de mensagens que fazem com que esse atendimento seja humanizado e converta cada vez mais em vendas. Legal. Bom, Jefferson, a gente está chegando aqui no final. Eu queria que você comentasse uma coisa. Para o lojista, aqui a audiência ela é heterogênea, né? A gente tem pessoas de níveis diferentes de maturidade de negócio, etc. Mas para o lojista que quer começar a se digitalizar, se é que já não está, né? Porque se ele não está ainda, já está atrasado. Mas e se já está, quer escalar, etc. Como é que é a trilha para esse cara que vai começar a empreender no digital commerce, né? Não no e-commerce em geral? Como é que você recomenda, cara, para você começar, faz assim, faz assado, qual é a trilha? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que e-commerce ele é um negócio. Então você tem que ter um mínimo ali de um planejamento. Então não adianta simplesmente ali ver um vídeo no YouTube e aí existe uma plataforma tal e você já vai criando, já vai montando seus produtos, etc. Então, calme, busque conhecimento. Depois, com esse conhecimento, você busque clareza dentro desse conhecimento. Porque o que não falta hoje também é informação no mercado.
E existe, né, o que a gente chama de uma síndrome de excesso de informação que faz as pessoas travarem ou se perderem. Sim. Então, se capacite com relação ali ao nicho que você quer atender, qual é o tipo de produto que você tem mais feição, aquilo que você mais desenvolveu para você trabalhar dentro do online. E aí, dentro disso, você busca as informações para que você consiga avançar no digital. Então, a gente recomenda ali, né, que você pesquise algumas plataformas. Dentro dessas plataformas, você vai precisar ter um gateway logístico, um gateway financeiro. Você vai ter que colocar ali alguns plugins de reordenamento de vitrine ou alguns tipos de plugins ali de atendimento para botar um WhatsApp dentro do site. Você vai ter que estudar ali rede social para você ter um bom Instagram. Você vai ter que ir lá comprar os produtos, trabalhar estoque desse produto. Vai ter que contratar um RP para que você consiga emitir as notas fiscais, cadastre o teu estoque lá dentro. Então, vá se capacitando, vá buscando conhecimento e dentro desse conhecimento vai buscando clareza para que você tome as melhores decisões. Legal. Então, você falou um pouco de ele precisa entender o nicho que ele vai atender, né? Se ele tem uma loja física, nem sempre é recomendável ele entrar com todo o mix, né? Ele precisa entender ali se ele vai, qual o tipo de produto ele vai comercializar, ir testando, inclusive, né? Depois, aí a gente já entra na questão do produto. Depois a parte da plataforma, tecnologia, você já citou aqui ao longo da conversa que existem tecnologias, plataformas aí muito acessíveis, democráticas, preço baixo para começar, é pequeno. E aí você falou de outras tecnologias, pagamento, frete, né, gateway de pagamento, gateway de logístico, antifraude, eu diria também, né, porque existe muito hoje fraude, e atendimento, né? Sim, e você pode colocar aí também rede social, né? Tem que ter ali o Instagram, a jornada social antecede a jornada de compras, atendimento, e você buscar ali, por exemplo, alguma logística que faça com que você realmente trabalhe a dinâmica do teu e-commerce. Então, existem gateways que vão buscar dentro lá do teu estoque, por exemplo, existem alguns que você vai ter que levar um pouquinho mais longe. Então, que você busca ali a melhor maneira ali para você estar entregando os produtos. Querendo ou não, você vai estar lidando com isso diariamente, seja para entregar ou seja devolução de produto. Né? Legal. Bom, a gente chegou aqui ao final desse nosso bate-papo valioso, cheio de insights com o Jefferson. Jefferson, se você quiser deixar um recado final e falar para a audiência como é que a galera te encontra nas mídias sociais, quais são os canais que você está presente. Perfeito. Eu estou prioritariamente dentro do Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui, chama-se @ojefferson.souza. Então, diariamente eu estou dentro do Instagram para poder compartilhar conteúdo, trocar experiências. Lá eu conto os bastidores da E-Commerce Objetivo, que é a nossa aceleradora de e-commerce. Inclusive, fica o convite, caso você queira conhecer um pouco do nosso trabalho, acesse lá, ecommerceobjetivo.com.br, e eu estou disponível lá para poder tirar dúvidas, manda um inbox, manda um direct, que vai ser um prazer falar com você. Fala, eu vim lá do podcast do Sampa Mais Digital, eu tô com essa dúvida aqui. Manda lá, que vai ser um prazer te ajudar. Legal. E se você quer continuar acompanhando o Sampa Mais Digital, podcast da Brad São Paulo, deixa seu like, segue a gente, procura a Brad nos canais que a Brad já está presente. A gente vai deixar um QR Code na tela para que vocês acessem o site e vocês venham fazer parte desse ecossistema. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.